Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós tentaremos, à luz da doutrina espírita, lançar luz sobre um tema que é carregado de tabus, é carregado de equívocos, de incertezas, que é a homossexualidade. A homossexualidade é um tema muito cheio de achismos, muito pouco estudado à luz da doutrina e, portanto, de pouca reflexão. E, ao contrário do que muita gente imagina, é muito importante nós abordarmos esse tipo de tema dentro da casa espírita por causa de dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é que o Espiritismo é a única religião que encara a homossexualidade com a naturalidade que deve ser. E aqui eu estou falando do Espiritismo, eu não estou falando de alguns espíritas. Para o Espiritismo, a homossexualidade não é um pecado, não é uma aberração, não é nada que remeta a pessoa a uma condenação ao inferno, nada disso. Para a doutrina espírita, a homossexualidade não passa de um estágio evolutivo, de um ponto de reencarnação na longa linha do tempo da evolução de um espírito. Portanto, ser homossexual não torna uma pessoa pior do que nós, os heterossexuais. Muito pelo contrário, somos iguais, somos irmãos. O segundo ponto, é importante nós tratarmos esse assunto na casa espírita, porque cada vez mais os homossexuais adentrarão a doutrina espírita buscando ajuda, consolo, orientação, assim como os heterossexuais. Em 2002, Manuel Filomeno de Miranda escreveu o livro Sexo e Obsessão. E nesse livro, ele asseverou que o número de homossexuais iria aumentar tanto no planeta, ao ponto de chamar a atenção até da própria ciência. E nós estamos vivendo esse momento agora. Primeiro, porque é esse o momento de transição planetária onde todos nós, seres humanos, estamos às voltas com os nossos conflitos mais íntimos, com os nossos medos piores, com as nossas dúvidas e com as nossas incertezas. E isso tende a piorar, fazendo com que a religião seja, nesse momento, para todos, a única tábua de salvação. E, em particular, para os nossos irmãos homossexuais, isso pode se tornar dramático. Porque, na verdade, ao invés de a religião acolher, orientar e ajudar, o homossexual ouve do católico: você vai para o inferno. Ouve do protestante ou do evangélico: você vai para o inferno. Ouve do judeu: você vai para o inferno. Ouve do muçulmano: você vai para o inferno. Ele chega na doutrina espírita e ouve: não existe inferno. E você é nosso irmão. Pelo menos deveria ser dessa maneira. Porque se algum espírita age diferente disto, ele não está representando a doutrina. Ele está passando um atestado de ignorância do conteúdo doutrinário espírita e, principalmente, dos exemplos de Jesus. E entender Jesus é fundamental para que nós vivamos em harmonia. Afinal, nós todos vivemos em um mundo de provas e expiações, caracterizado por uma faixa larga de pessoas em diversos níveis evolutivos, de A a Z, onde, se somos hoje mais de 8 bilhões encarnados, somos 8 bilhões de mentes, de almas,
em 8 bilhões de diferentes expressões da natureza humana. Porque o universo criado por Deus, ele é caracterizado, entre tantas outras coisas, pela diversidade. E entender e respeitar o diferente de nós demonstra maturidade espiritual. E aqui eu falo para os homossexuais e para os heterossexuais. Porque essa regrinha vale para todos. Porque, em verdade, nós vemos um momento onde todos atacam a todos. Héteros atacam homos, homos atacam héteros. E fica numa briga de irmãos, porque somos irmãos, parecendo aqueles irmãos brigando para saber quem é mais bonito do que o outro. Isso se dá por conta de uma imperfeição. E que, aliado à psicologia espírita, anota através de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 34. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro. Julga os aspectos de fora pelo que sente. Examina os sentimentos alheios na conduta dos outros. Supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. O que ele disse aqui? O que a psicologia chama de projeção. Nós sempre projetamos no outro aquilo que nós somos. Nós julgamos o outro segundo a nossa ótica, segundo o nosso entendimento. E nós precisamos ter muito cuidado, porque acabamos abrindo brecha para o mal em todos os sentidos. E antes de entrar no conteúdo propriamente dito, é preciso que nós compreendamos e guardemos 3 conceitos básicos para entender algo mais à frente. O primeiro é identidade sexual. A identidade sexual indica o gênero que a pessoa se identifica. É aquilo que alguém olha no espelho e fala, eu sou isto. Se um homem olha no espelho e se vê como homem, essa é a identidade sexual dele. Se ele olha no espelho e se vê como mulher, essa é a identidade sexual dele. O segundo é a orientação sexual. A orientação sexual indica para qual gênero o indivíduo se sente atraído, esteticamente, sentimentalmente, emocionalmente, sexualmente. E, por fim, comportamento sexual. O comportamento sexual é o conjunto das atitudes e dos posicionamentos da pessoa frente ao sexo. Em outras palavras, é o que ela faz em relação ao sexo. Então, identidade, comportamento e orientação sexual. Bem, quando nós vamos compulsar a história, nós descobrimos que a homossexualidade existe desde que o homem é homem. Aqui, quando eu falo homem, é o homem com H maiúsculo, ou seja, raça humana. Geralmente, os trechos que eu extraí são o homem, raça humana. A homossexualidade, então, existe desde que o homem surgiu na Terra. Nas sociedades antigas, principalmente na greco-romana, as relações homoafetivas eram consideradas partes normais da vida da pessoa. Em Atenas, por exemplo, quando o jovem, e aqui sempre vai ser homem, porque a mulher até a Idade Média era considerada sub-raça, infelizmente. Isso não é segredo para ninguém. Então os registros se dão de homem, mas sempre que eu falar homossexualidade, estou falando do gênero masculino e feminino. Então o jovem, quando entrava na adolescente, ele era entregue para um homem mais velho. E esse homem mais velho tinha uma relação de amizade e amor com esse jovem, iniciando ele na arte da guerra, da política e de tudo mais. Isso era tido com maior naturalidade, até que ele inteirasse 25 anos e assumisse a sua vida normal. Na Roma Antiga,
O homem podia ter relações sexuais com outro homem e ser aceito de maneira natural, desde que ele tivesse uma posição dominante. Caso contrário, nem tanto. Porém, o judaísmo, que era à época a única religião monoteísta, via o sexo apenas para reprodução e embasava qualquer outro tipo de relacionamento como algo pecaminoso. Tanto é que no livro de Levítico, que está na Torá, portanto no Pentateuco mosaico, capítulo 18, versículo 22, anota: e com homem não se deitarás como se fosse mulher, pois isso é uma abominação. Quando Jesus veio e trouxe a Boa Nova, Jesus não condenou nenhum tipo de comportamento. Pelo contrário, Jesus era muito mais visto com as minorias, com aquelas pessoas à parte da sociedade, do que com os outros dito normais. E exemplificou com excelentes atitudes, mas que não foram suficientes. No ano de 533, o imperador católico Justiniano determina a primeira lei que proíbe a prática homossexual em todo o Império Romano. E já na Idade Média, mais precisamente no ano de 1231, o Papa Gregório I institui o Tribunal do Santo Ofício, onde entre os seus ofícios era punir as heresias. E a sodomia, que era o nome à época para a homossexualidade, era considerado a pior das heresias. Muitas pessoas foram julgadas e condenadas à fogueira, simplesmente por gostar do mesmo sexo. Os homossexuais na história tiveram a trégua apenas no advento do Renascimento, que surgiu na Itália entre os séculos XIV e XVII, porque, na verdade, como espíritas, nós sabemos que o Renascimento foi marcado pelo retorno daqueles espíritos da Grécia Antiga. Então, o culto à beleza masculina e a esse tipo de relacionamento onde se via como natural, voltou à tona, mas logo em seguida caiu em desuso. O termo homossexual apareceu pela primeira vez na história em um panfleto em 1889, através de uma publicação anônima de um jornalista alemão nascido na Áustria chamado Karl Maria Capberry. Ele foi o primeiro a usar esse termo, que a partir daí passou a substituir o termo sodomia. Mas as coisas começaram a complicar, porque entrou a ciência no jogo. E começaram os estudos. Em 1870, a homossexualidade foi considerada doença mental. Mais à frente, em 1948, na CID-5, a homossexualidade foi considerada doença e passou a ser chamada homossexualismo. O sufixo ismo denota doença, patologia. É por isso que muita gente até hoje acredita na chamada cura gay. Porque são pessoas que não se atualizaram e não sabem que isso mudou, e achando que a homossexualidade é doença, naturalmente acha que tem cura. Isso dá uma briga desnecessária. Em 1975, na CID-9, foi transformado em transtorno mental. E em 1990, a Organização Mundial de Saúde tira o caráter de doença, mas ainda considera a homossexualidade como transtorno mental. Em 1999, os psicólogos são proibidos de tratar em seus consultórios da cura gay. O tempo passa. E hoje, nos dias atuais, o tema, infelizmente, ganhou uma conotação política. E dividiu as pessoas, colocando todo mundo em caixinhas rotuladas e causando muito mais divisões e transformando o planeta num campo de batalhas desnecessária. Isso acontece porque tanto esses heterossexuais que ficam brigando, como os homossexuais que ficam brigando, eles fazem isso pelo desconhecimento da realidade do espírito. Porque, em verdade, seja qual for a condição que nós nascemos,
Existe um motivo lógico e justo para que nós tenhamos nascido daquela maneira. Afinal, Deus não erra. Mas, finalmente, entrando no assunto. Quando nós falamos de homossexualidade, é bom que se entenda que hoje não dá tempo de entrar em minúcias. Então, para sermos práticos, vamos colocar a heterossexualidade em um extremo, a homossexualidade no outro extremo, porque entre esses dois extremos há uma nuance muito grande que são tão variáveis e se misturam tanto quanto a cor do arco-íris. Por isso que o arco-íris é um dos símbolos da homossexualidade. Portanto, para que nós possamos falar de homossexualidade, nós também precisamos separar a homossexualidade do ato sexual. Porque não é o sexo que classifica a homossexualidade. Os nossos preconceitos muitas vezes fazem com que nós não tenhamos condições de ver uma relação afetiva além da sexualidade. E, na verdade, seria um reducionismo para essa condição que, repito, é tão normal como qualquer outra. No entanto, como eu disse, ninguém é homossexual por acaso. E alguns dizem que existem várias causas para a homossexualidade. Porém, quando nós mergulhamos no estudo espírita, nós descobrimos que, na verdade, existe uma causa e várias influências. E aqui vai ser necessário aqueles 3 conceitos que eu falei para que a gente possa entender. Por exemplo, as chamadas causas psicológicas. Uma criação castradora ou uma criação limitadora. Uma criança que desde muito cedo é criada no meio, vamos exemplificar, um menino que é criado no meio de várias meninas por uma avó ou por uma mãe que é extremamente limitadora e castradora. Ele tende a absorver aquele comportamento feminino e se tornar, mesmo que temporariamente, segundo a psicologia, um homossexual. Pessoas que tiveram traumas psicológicos muito fortes com o sexo oposto podem criar uma aversão ao sexo oposto, fazendo com que essa pessoa adote comportamentos homossexuais. As causas sociológicas, que são muito conhecidas, os modismos. Talvez aí há 10 anos atrás teve uma modinha que as meninas iam para as festas e para seduzir os rapazes se beijavam, se pegavam. Isso denotava um comportamento homossexual. As guerras. Quantas guerras fazem com que os homens deixem os seus lares e se embrenhem nas trincheiras por muitos anos, como foi na Primeira Grande Guerra, como foi na Segunda Grande Guerra. Situações como monastérios, conventos, onde homens são ali praticamente internados, isolados de tudo, mas trazem os seus desejos, trazem as suas fantasias, as suas vontades. Geralmente em penitenciárias, em longas penas, fazem com que essas pessoas se entreguem para satisfazer os seus desejos a relacionamentos homossexuais. As causas culturais. Na Índia, por exemplo, existem os ishras, que são os primogênitos de cada família que culturalmente são castrados e vestidos de mulher. E isso é tão enraizado na cultura que eles acham que os ishras são seres sagrados. Eles chegam nas festas, abençoam as pessoas, pedem contribuições financeiras, e aquele que fizer um bullying, ou aquele que negar, esse ishras pode rogar uma praga, que segundo a cultura hindu, é algo extremamente forte. Então, é comum esse tipo de coisa. E aqui nós não podemos deixar de lado também as questões relativas às obsessões. E
não dá para entrar também em minúcias, porque as obsessões nesse caso envolvem um leque de situações. Mas eu me lembro muito bem. Eu deveria ter meus 13 ou 14 anos. E eu acompanhava meu pai muito ali no sanatório, antigo sanatório. E lá era um local onde nós víamos situações que hoje a gente consegue ver em algumas obras mediúnicas, principalmente André Luiz. E eu me lembro que meu pai estava acompanhando o tratamento de uma adolescente, 17 anos, que foi internada, portanto, à época, era um escândalo, porque estava se envolvendo com mulheres. E era um escândalo, porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, isso não era bem visto, infelizmente. Porém, durante o tratamento, eu vi, num atendimento particular com meu pai, porque geralmente tinha os trabalhos de manhã no sanatório e os casos mais urgentes, mais extremos, quando o pessoal descia para o café da manhã, ele segurava no salão para conversar em particular. E eu vi aquela moça chorando e dizendo assim: seu Eudes, eu não faço porque eu quero. Eu não sou homossexual, eu sou mulher, mas tem uma força muito grande dentro de mim que me impele às relações, me dão muito prazer na hora, mas depois, quando passa, eu fico muito mal. Um caso de obsessão. E por que eu estava falando antes da identidade, do comportamento? Porque todos esses fatores, eles fazem com que as pessoas possam ter mudadas a sua orientação sexual, possam ter mudadas o seu comportamento sexual, mas que não os fazem homossexuais chamados estruturais, ou seja, o homossexual raiz, aquele que é daquela maneira. Porque todas essas influências fazem com que a pessoa adote um comportamento, mas que ao longo da vida ela pode deixar aquele comportamento e voltar para uma vida heterossexual tranquila. Então, embora muita gente chame essas influências de causas, não são causas, porque fazem com que a situação da pessoa possa mudar durante a vida. Mas e a biologia? A OMS classificou como doença. A parte psicológica classificou como transtorno. Então, a psicologia também agiu nas pesquisas. Maria Castanheira, no seu livro A Experiência Homossexual de 2006, anota: a biologia não é suficiente para explicar nem para predizer a homossexualidade. Por quê? Porque sempre procurou as causas no corpo humano, as causas fisiológicas, e nunca foi encontrado. Por quê? Porque não está no corpo. E pasmem, já tentaram eletrochoque para curar a pessoa da homossexualidade? Já tentaram a lobotomia, que é a secção dessa parte central do cérebro, para fazer com que a pessoa mudasse, e nada deu resultado. Mas, muito antes dela, mais precisamente 48 anos, em 1958, André Luiz já falava. No livro Evolução em Dois Mundos, ele anota: a sede real do sexo não se acha desta maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. André Luiz já dá uma dica sobre as causas da homossexualidade segundo a doutrina espírita. No livro Vida e Sexo, Emmanuel completa no capítulo 21. A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Bom, para a doutrina espírita, a identidade sexual de uma pessoa não se baseia no corpo físico, mas insta no psiquismo do espírito encarnado. Vamos entender. E nada como ir na base para a gente compreender.
O Livro dos Espíritos, perguntas de 200 a 202. Pergunta de número 200, Kardec indaga: tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há neles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ou seja, existe sexo entre os espíritos. Aqui é importante nós entendermos que quando os espíritos da codificação exemplificam a condição espiritual de cada entidade, eles falam de um espírito que esteja numa condição mediana acima, não da mediana abaixo, porque da mediana abaixo ainda é muito materializado, muito aproximado da animalidade. Então os espíritos respondem: sim, os espíritos têm sexo, mas não é como nós imaginamos. Como que a gente imagina? Homem com a configuração masculina, mulher com a morfologia feminina. Homem com pênis, mulher com seio, com vagina. Esse é o modo que nós imaginamos. E o espírito, em verdade, ele não é assim, porque o espírito não tem forma. O que dá a morfologia que nós trazemos conosco é exatamente os hormônios que estão nos corpos que nós mergulhamos ao reencarnar. O espírito trabalha a energia sexual, e aqui a coisa aprofunda. E não vai ter tempo de aprofundar, mas vai ter tempo de dar uma palhinha. A energia sexual é diferente de sexo. Segundo os espíritos, a energia sexual está em toda a natureza. E ela é uma energia potente, criadora. E é essa energia que atua desde o átomo ao arcanjo. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, anota: a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. O que ele quis dizer? Que tudo é energia sexual, mas não do modo que nós entendemos. Quando o princípio vital é criado por Deus e habita, ou melhor, usando o termo poético de Leon Denis, adormece no mineral, o mineral usa a energia sexual através das atrações físico-químicas dos elementos. No reino vegetal, a energia sexual é utilizada na perpetuação da espécie através da reprodução assexuada, através da produção de flores e de frutos. No reino animal, nós conhecemos a energia sexual através dos instintos, onde também se busca apenas a perpetuação da espécie. Por isso que quanto mais apegado ao sexo carnal é uma pessoa, mais próxima ela está da animalidade. Porque aquele que sublima a sua energia sexual, ele já se encontra numa condição mais evoluída. Não que ele não tenha o prazer que o sexo carnal possa proporcionar, mas ele tem outros prazeres que este desconhece e que são infinitamente maiores e são infinitamente melhores. No Livro dos Espíritos, na questão 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos: certamente. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres, claro. Se o espírito não tem a morfologia masculina e feminina, ele pode reencarnar no corpo feminino, como ele pode reencarnar no corpo masculino, porque o que vai determinar a morfologia, repito, são os hormônios que geralmente são comandados no cérebro. A testosterona, que dá as características masculinas, a progesterona, que dá as características femininas. No entanto, o psiquismo não é influenciado pelo corpo físico. Na pergunta 202, finalmente,
Kardec pergunta, quando errante, quer dizer, quando desencarnado, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou encarnar no corpo de uma mulher? E a resposta, isso pouco importa. O que guia esse espírito na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, o ensejo de ganhar experiência. Ou seja, nós vamos trilhando uma longa estrada em busca da evolução. E é necessário que nessa caminhada nós conheçamos a realidade masculina e que nós conheçamos a realidade feminina. Como que eu, Carvalho, homem, vou entender uma mulher, vou respeitar uma mulher, vou compreender a intimidade feminina se eu nunca reencarnei como mulher? É impossível. Deus, em sua sabedoria infinita, permite com que nós vamos entrando e saindo dos diversos gêneros. O problema começa quando, dotado do livre-arbítrio, o espírito passa a cometer excessos no uso dessas polaridades. Daí, quando isso acontece, a reencarnação é acionada como ferramenta de correção. Quando nós estudamos a doutrina espírita, alguns equívocos são cometidos. O primeiro é que tem gente que acha que pode compreender a doutrina espírita lendo apenas romance. Ledo engano. Segundo, muita gente acha que a codificação espírita é composta apenas por 5 livros. Que vai o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Na verdade, a codificação é composta por 25 livros que Kardec escreveu, incluindo os fascículos da Revista Espírita. E a Revista Espírita é um manancial de informações pouco conhecido pelos espíritas. Tanto é que na Revista Espírita de 1866, eu acho que eu vou precisar de óculos nas próximas palestras, existe um texto que, infelizmente, na atualidade, ele é atacado pela ignorância do conhecimento histórico. O texto intitulado As Mulheres Têm Alma, muita gente fala que Kardec é machista nesse ponto, mas desconhece que na época de Kardec se discutia se a mulher tinha alma. Porque durante a Idade Média, para a igreja, a mulher não tinha alma. Eles tiveram que sambar para criar alma para a mulher quando tiveram que canonizar Maria, e principalmente Maria de Magdala. Porque como que vai tornar alguém santo se não tem alma? Então era comum na época de Kardec ainda haver essa discussão. Só que Kardec, nesse texto, ele questiona a posição da sociedade que impedia, por exemplo, as mulheres de lecionar. Na verdade, ele adota uma postura em defesa da mulher. Percebe o que dá e onde chega não estudar? Mas nesse texto existe um destaque muito importante. Kardec anota. Pode acontecer que o espírito percorrera uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar na condição de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. O que se nos apresentam como homens ou como mulheres, assim o fazem para nos lembrarmos da existência que o conhecemos. Numa outra encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sobre essa impressão, em uma nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações, o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explica certas anomalias aparentes. Certas anomalias aparentes.
notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. O que Kardec disse aqui? Que quando um espírito reencarna seguidamente, algumas reencarnações, por exemplo, como homem, quando inverte, ele pode manter os trejeitos masculinos. Por quê? Porque passou talvez aí 250, 300 anos na morfologia ou no corpo de um homem. Ele pode adotar trejeitos femininos, ser um homem mais sensível, um homem com leve afeminamento, mas não necessariamente um homossexual. O inverso também. Às vezes uma mulher passa várias reencarnações e reencarna e muda de sexo e ela pode trazer alguns trejeitos masculinos. Por quê? Isso só vai desaparecer quando o espírito sublimar, evoluir e transformar essa energia sexual. É por isso que Emmanuel disse que a questão da homossexualidade só poderia ser explicada à luz da reencarnação. E ele dá um show. Leiam Vida e Sexo, um livro dessa finourinha, desse tamanhozinho, que explica muitas questões que envolvem as nossas dúvidas. E Emmanuel já chegando, porque no primeiro capítulo ele fala que nenhum de nós nesse mundo pode apontar o dedo para o outro, porque todos nós trazemos na nossa intimidade os nossos conflitos na área sexual. Todos, sem exceção. E lá no capítulo 21, Emmanuel anota. Aqui nós vamos entender quais são as verdadeiras causas da homossexualidade, segundo a doutrina espírita. Emmanuel anota: espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. O que Emmanuel disse? Que o espírito missionário, culto, que vem agir em uma missão reencarnatória em qualquer área, ele pode pedir para reencarnar numa morfologia diferente do seu psiquismo, para que aquilo facilite a sua vida, porque não é fácil. Você encarnar e lidar com a sexualidade, não são todas as pessoas que conseguem sublimar isso. Um caso muito fácil de entendermos, o próprio Chico Xavier, que, para o desespero daqueles que acreditam que ele foi Kardec, Chico sempre foi uma pessoa delicada, as suas mãos eram mãos extremamente femininas. O trato do Chico com as pessoas era de uma delicadeza fenomenal. Mas ele não se envolveu no casamento, não teve filhos, por quê? Porque o objetivo da vida dele era o livro, através da mediunidade. E Emmanuel continua: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa pela fileira imensa de reencarnação, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Pausa, porque a coisa ficou séria. Eu já ouvi gente lendo isso e falar assim: então Emmanuel está falando que todos nós somos bissexuais? Claro que não. Ele está falando de energia sexual. Ele está falando da bissexualidade energética, da presença do ânimos e da ânimas, que são os arquétipos do feminino e do masculino, muito bem predito pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Jesus possuía essas forças sexuais da alma. Jesus teve que encarnar numa morfologia masculina, porque senão ele não faria o seu trabalho numa época onde a sociedade era extremamente machista e a mulher considerada uma sub-raça.
Mas Jesus, como espírito puro, já havia sublimado a energia sexual e era extremamente masculino. Quando ele adotava posturas mais contundentes, fariseus hipócritas parecem túmulos brancos por dentro e caiados. Caiados por fora, brancos por fora, cheio de podridão por dentro. E ao mesmo tempo ele tinha a sensibilidade da ânima, em posição extremamente maternal, quando acolhia a mulher adúltera e dizia: minha filha, cadê os que te condenaram? Vai, eu também não te condeno. Jesus transitava entre o ânimo e a ânima sem necessariamente ser o bissexual como nós conhecemos, porque Jesus é o arquétipo da individuação realizada sem sexismo. É disso que Emmanuel fala. E ele continua com a segunda causa. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação fisiológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que se pese o corpo de formação masculina, que se agregue, verificando análogo processo com referência à mulher das mesmas circunstâncias. É exatamente isto que nós falamos anteriormente. Se o espírito passa muitas reencarnações como homem, ao reencarnar como mulher, se ele ainda for um espírito muito apegado às sensações físicas, ele tenderá a manter aquele psiquismo, caracterizando aí uma homossexualidade. Não necessariamente em desequilíbrio, conflituosa, simplesmente porque traz aquele psiquismo enraizado durante séculos. E, finalmente, Emmanuel anota: o homem, aqui ele fala homem, mas serve para a mulher também. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Aqui, Emmanuel explica por que Manuel Filomeno de Miranda disse que o número de homossexuais iria aumentar. O que Leon Denis chamou de inversão sexual, que é a reencarnação agindo para buscar o equilíbrio, nesse momento de transição, onde todos que estamos pretensos a ocupar a terra regenerada do futuro, nós estamos passando por uma peneira. Porque o psiquismo de uma terra regenerada não caberá os diversos desequilíbrios. Os desequilíbrios na área da moral e, principalmente, os desequilíbrios na área do sexo. Portanto, aqueles que abusaram do sexo, pessoas que se dizem ou que se veem extremamente belas, sedutoras, tanto masculinos quanto femininos, e que usaram a beleza para destruir vidas, iludir e destruir famílias, são obrigatoriamente levados a uma reencarnação de inversão sexual para que elas aprendam a corrigir. O problema é que, nessas circunstâncias, ela não consegue se corrigir de imediato, porque aquilo está muito cristalizado, aquilo está muito engessado. E aqui que a coisa começa a complicar. Porque em casos mais extremos, ou seja, nos casos que a pessoa teve uma reencarnação muito pronunciada, por exemplo, como homem ou como mulher, e houve a inversão, e ele não consegue deixar aquilo, ele tende a ter uma certa rebeldia com a morfologia e querer mudar isto. Aqui, nós vemos os motivos das pessoas que optam pela cirurgia de resignação de sexo, a mudança de sexo. Porque é tão severo que tem pessoas
que se olham no espelho, não se veem naquela morfologia e tocam a sua genitália com uma toalha, com um objeto, porque sentem repulsa até de pegar. E aqui, infelizmente, muitos espíritas, equivocadamente, inclusive palestrantes que eu já vi, dizem que esse tipo de cirurgia fere o perispírito e pode levar essa criatura a condições reencarnatórias dolorosas. E não é bem assim. Primeiro, nós temos que entender que tudo que existe no mundo existe porque Deus permite. Se existe a cirurgia de resignação de sexo, é porque Deus permite. Porque Ele não iria colocar o ser humano ou o espírito numa condição onde ele teria que se matar porque não tem uma saída. O problema não é o que a pessoa faz, o problema é com que intenção a pessoa faz. Porque se a pessoa troca de sexo para viver bem consigo mesma, para entrar num relacionamento, para ter uma família, levar uma vida nobre, isso é plenamente possível, tranquilo, e não causa lesões. Agora, se ela faz a troca para abusar do sexo, aí a coisa já complica. Há lesão perispiritual. Andrei Moreira, no seu livro, que eu esqueci o nome, ele diz que em uma estatística, 90% dos transexuais se entregam à prostituição. Aí a coisa muda de figura. Nesse caso, com certeza, eles lesionarão a área perispiritual e terão reencarnações dolorosas, com sequelas. Mas isso vale também para os heterossexuais. Nós vemos pessoas extremamente sensualistas, que usam anabolizantes para ter corpos perfeitos, que fazem intervenções cirúrgicas radicais para se transformarem em verdadeiros objetos sexuais. Esses estão lesionando e terão consequências por causa da intenção. Agora, aquele que troca o nariz, coloca uma prótese, mexe numa coisa ou na outra para se sentir bem, isso não é problema nenhum. Porque, repito, não é a prática o problema é o pensamento. Em relação à família também, nós vemos muito preconceito, mas é extremamente natural que casais homossexuais busquem a formação de famílias. O que tem de mal nisso? Qual o problema? Ah, não, mas família de 2 homens? Família de 2 mulheres? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Eu, Carvalho, conheço 2 casais que já vivem juntos em um relacionamento estável há mais de 10 anos, se respeitando, se amando e cuidando um do outro. E eu devo conhecer pelo menos uns 50 casais de heterossexuais que vivem um casamento de aparência, que se traem, que se agridem e que não vivem bem dentro de casa, sendo péssimo exemplo para os filhos. O que é pior? Então nós precisamos deixar de preconceitos, porque é extremamente natural, e repito, se Deus permitiu é porque tem um motivo. E o problema não é a ação, é a intenção. O mesmo se dá para a criação de filhos. Ah, mas um casal homossexual não pode criar filhos porque esse filho vai ser um outro homossexual. Quem disse? Por quê? Até onde eu saiba, todas as pessoas homossexuais e heterossexuais do mundo nasceram de casais heterossexuais. Se a opção sexual fizesse a opção sexual do filho, não existia homossexual no mundo, porque todos os homos nasceram de casais héteros. Então, por que um casal homo vai fazer um filho hétero? Percebe a ignorância? O importante é a criação nobre que se dá para o filho. O importante é o exemplo que a pessoa dá para o filho, porque está formando uma personalidade para a sociedade do futuro. Só que quando entramos na questão familiar, nós entramos num campo minado. Porque, infelizmente, até hoje, nós vivemos um mundo onde, quando um filho fala para os pais que é homossexual, é como se ele jogasse uma bomba dentro da família. Porque, na verdade, querendo ou não, ele está destruindo sonhos, planos dos pais que não esperava que fosse daquele jeito. E aí começa a gerar os conflitos. Porque os filhos se rebelam, os homossexuais, com os pais que não entendem, e os pais se revoltam, porque também os filhos não entendem.
Porque esses pais, na verdade, vivem um verdadeiro luto. E como todo luto, ele tem 5 fases e que passam. A primeira fase, a negação. A segunda fase, a barganha. A terceira, a raiva. A terceira, a tristeza. E, por fim, a aceitação. Muitos pais exacerbam a fase da barganha e da raiva. Querem negociar com o filho para que o filho deixe de ser homossexual, como se fosse possível. Ou depois, na hora da raiva, agridem, xingam, expulsam de casa. E os filhos, não entendendo essa condição dos pais, se rebelam e vão para as ruas. E lá acabam moralmente se perdendo quando não se matam. E isso é muito sério, porque eu disse lá atrás que essas brigas existem por causa da ignorância da realidade espiritual. E aqui não é diferente. Porque ninguém nasce em um lar se não tem compromisso com aquelas pessoas. E os pais que vieram primeiro, naturalmente, eles têm mais responsabilidade de receber aquele filho que se veio naquela condição, é porque existe um motivo muito sério. Enfim, o assunto é extenso e o tempo está acabando, mas eu acho que deu para ter uma percepção da causa da homossexualidade, e principalmente por que nós precisamos tratar disso dentro da casa espírita. Eu acho que deu para perceber que nós não precisamos viver em pé de guerra. Porque se eu quero ter um direito, não me cabe brigar e exigir esse direito. Eu preciso conquistar esse direito. Uma pessoa homossexual não vai conseguir o respeito se brigar e agredir, como o heterossexual não vai conseguir o respeito se ele brigar e agredir. Essa conquista se dá principalmente pelo exemplo, até mesmo porque isso tudo que está acontecendo são fases. É a evolução. Já foi pior lá atrás, lembra? Nós ainda estamos num momento relativamente tranquilo. E André Luiz, no livro Sexo e Destino, na segunda parte, capítulo 9, anota um trecho muito importante de Félix. No mundo por vindouro, ou seja, no futuro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, percebeu tanto que é interessante quando a espiritualidade fala? Aparentemente anormal, julgadas anormal, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há século contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sobre o sol que a bondade divina acendeu em benefício dos outros. No futuro, isso não deverá existir. Só que essa jornada começa agora dentro da casa espírita. Todos os homossexuais, bem como todos os heterossexuais, são bem-vindos a qualquer centro espírita, desde que sejam respeitosos e respeitem as normas, o que é natural. Nós devemos sempre acolher, esclarecer, encaminhar, porque a doutrina espírita sempre tratou esse assunto com naturalidade. E agora precisa que os espíritas também façam isso. Eu sempre falo, na hora de tratar o diferente, seja você homo, seja você hétero, e bater uma dúvida, se pergunte, como Jesus agiria no meu lugar? E com a resposta você vai agir certo com toda certeza. Que nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de pedir aos médiuns agora que tomassem posição para que a gente possa fazer o passe coletivo. Enquanto o Giovanni prepara a nossa sonorização e os médiuns tomam posição, eu queria dizer que esse passe coletivo, ele é o passe. O tratamento continua depois. Portanto, se você pegou a ficha do tratamento,
Terminado o passe coletivo, é só fazer a fila que o tratamento vai seguir. Acende a tecla de baixo, por favor. Não, a de baixo. Isso, agora apaga a outra, acende a outra. Isso. Deixa as luzes acesas. Acende a outra de baixo. Tem duas, aperta as duas. Isso. Bom som para nós. Eu gostaria que, enquanto o Giovanni preparasse ali, nós pudéssemos nos acomodar às cadeiras, adotando uma posição confortável, sentindo os espaldares sobre as nossas pernas, o encosto em nossas costas, suavizando a nossa respiração, por alguns segundos, inspirando profundo e suavemente, expirando suavemente, para que nós possamos oxigenar o nosso cérebro. E assim temos condições de limpar os nossos pensamentos, deixando lá fora os nossos problemas, as nossas preocupações. Substituamos nas nossas mentes os pensamentos que insistem em ficar para uma imagem bonita da natureza. Imaginemos um local que gostaríamos de estar nesse momento. Porque ao imaginar a natureza, ao mesmo tempo, nos ligamos com a espiritualidade maior. E assim, possamos rogar ao Mestre da vida as bênçãos, a orientação, começando por agradecer pelo dom da vida, por estarmos mais uma vez aqui reunidos neste domingo, nos preparando para uma semana de desafios, de luta, ao qual pedimos a Jesus para que possa lançar a sua luz e o teu amor, nos encaminhando da melhor maneira para que possamos vencer, enfrentar, sempre tendo os seus ensinamentos como norte. Pedimos a espiritualidade maior que possa mover os eflúvios que aqui estão sendo gerados, levando aos nossos lares, atendendo a todos aqueles que nós guardamos em nossos corações, em nossos pensamentos. E que a partir dali possa ganhar o éter cósmico, atingindo todos os corações necessitados que merecem, tanto encarnados quanto desencarnados, compartilhar dessa energia balsamizadora e reconfortante pela qual estamos fluindo nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso E que assim seja, que nós possamos voltar para nossas casas em paz e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Damos por encerrado então os trabalhos dessa noite, que Ele nos abençoe hoje e sempre e que assim seja. Os pais que as crianças estão na evangelização, aguardem alguns minutinhos que os médicos vão lá aplicar o passe para liberar elas e elas já vêm.